E pelo tardar da hora, já vou passar para a doutora Glaucia. Agora ligou. Boa tarde, gente. Muito prazer. Meu nome é Glaucia Rodrigues, sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Cazaquistão, né, do Estado do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da desembargadora Inês e da doutora Thaís, que não está aqui presente, né, teve que sair, dar um pulinho rapidinho ali no tribunal, mas disse que deve voltar até o final da palestra. E, enfim, dizer que é um grande prazer ter a oportunidade de estar podendo aqui defender, né, e mostrar um pouco a visão do Ministério Público sobre essa temática. Gostaria de parabenizar os expositores, né, que me antecederam, o professor Paulo Bessa, agradecer as críticas. Críticas são sempre construtivas e a gente tem que recebê-las dessa forma, né, para melhorar e aprender e tentar engrandecer o nosso atuar e o nosso ponto de vista. Inclusive, eu já tinha tido a oportunidade de assistir uma palestra do professor, também um outro evento organizado pela Thaís, de improbidade ambiental, e já tinha ouvido essas mesmas críticas. E, desde então, eu já as incorporo. Hoje, elas só foram reforçadas. E, enfim, de toda maneira, professor, antes de começar aqui a exposição, eu gostaria de dizer que os técnicos do GAT, né, eles são pessoas extremamente capacitadas, são técnicos de extrema confiança do Ministério Público, e entendo a visão da advocacia, entendo o ponto de vista do professor, que, inclusive, está funcionando como advogado, se não me engano, na ação do TPN, lá de Maricá, e, por isso, talvez fale com tanta inflamação sobre esse assunto. Então, é natural que tenha essa visão antagônica, né, dos fatos. No entanto, os técnicos do GAT, que nos auxiliam, né, na parte técnica, eles são pessoas extremamente competentes, extremamente capacitadas e, naturalmente, como não poderia deixar de ser, tanto na seara da improbidade administrativa quanto nas questões ambientais, né, a gente sabe que vigoram os princípios indúbio pro natura, indúbio pro societate, de modo que, diante de indícios de irregularidade, outra não poderia ser a atitude do Ministério Público, né? O Ministério Público é um órgão de controle, é um órgão que está aqui exatamente para fazer esse papel. E que bom que é assim, né? Porque imagina se não houvesse controle, imagina se tudo fosse liberado e o administrador público atuasse livremente sem amarras. Se já estamos assim com os sistemas de controle que temos, imagina se não tivéssemos sistema algum. Então, é claro que os sistemas de controle eles têm que ser constantemente aprimorados, algumas arestas devem sim ser aparadas, mas eu acho que o Ministério Público e os seus funcionários, os seus servidores estão sempre atuando pautados pela boa-fé e pela melhor intenção. Caso a visão ministerial não venha a ser confirmada, né, isso quem vai dizer é o Poder Judiciário, que bom, pelo menos atuamos, né, fizemos o nosso papel de órgão de controle. Bom, iniciando aqui a palestra, gente, eu, quando recebi esse convite, eu fiquei até bastante, assim, surpresa, né? Eu falei, bom, ainda mais depois que eu vi quem seriam os meus companheiros de mesa. Eu falei, o que eu vou falar, né? O que eu, do lado de Paulo de Bessa Antunes e Fábio Medina Osório, tenho para falar? Enfim, e conversando com as pessoas do meu convívio, quando eu expunha a temática da palestra, eu recebi de praticamente todas as pessoas a seguinte resposta/indagação. Mas o que é isso, né? O que é uma improbidade ambiental e uma improbidade urbanística? Porque, de fato, como o professor Paulo pontuou, se a gente for olhar lá na lei de improbidade, não tem um artigo sequer que trate especificamente de improbidade voltada para a matéria ambiental. Vamos falar mais adiante, a gente até tem alguns dispositivos bastante específicos para a temática urbanística, mas não para a seara ambiental. Então, eu pensando sobre isso, né, eu concordo, tendo a concordar com o professor Fábio Medina Osório, a improbidade ambiental
nada mais é do que uma improbidade administrativa como outra qualquer, né? A única peculiaridade é que a gente vai ter um diálogo aí de normativas, né? Um diálogo de contextos jurídicos. Então, para que a gente diga que existe uma improbidade administrativa ambiental, a gente vai ter que ter, em primeiro lugar, né, a gente vai ter que checar se aquele ato ele incorreu, né, se o servidor público, com o seu ato, ele incorreu em um ato que implicou enriquecimento ilícito em seu favor, lesão ao erário, violação a princípios administrativos e de que maneira, reflexamente, paralelamente, isso atingiu também a ordem urbanística, a ordem ambiental. Então, em resumo, um ato de improbidade ambiental urbanística nada mais é, né, do que um ato de improbidade e que acabou por resvalar também em bens jurídicos, né, tutelados pelo direito ambiental e pelo direito urbanístico. Mas, como eu já adiantei para vocês, especificamente com relação ao direito urbanístico, nós temos, sim, algumas hipóteses bastante específicas, bastante peculiares. E elas estão lá no artigo 52 do Estatuto da Cidade. Né, essas hipóteses elas não são tão conhecidas, principalmente de quem não está familiarizado com o direito urbanístico, mas o artigo 52 ele traz para a gente algumas hipóteses de improbidade do prefeito, né, ele é específico para o prefeito. E aí eu não vou citar todas elas aqui, mas lembro algumas delas. Por exemplo, nós temos para alguns municípios a obrigatoriedade da edição do plano diretor. Né, e diz ainda o Estatuto da Cidade que esse plano diretor ele tem que ser atualizado de 10 em 10 anos. E aí vem lá o artigo 52 e diz para a gente que incorrerá em improbidade administrativa o prefeito que deixar de editar um plano diretor, caso ele esteja obrigado a isso, e também o prefeito que deixar de atualizar o plano diretor no prazo de 10 anos. Que é o prazo lá estabelecido pelo Estatuto da Cidade. Da mesma forma, tanto o Estatuto da Cidade, quanto aqui no Rio, né, aqui no Cazaquistão, a nossa Constituição Estadual, elas dizem que o legislador municipal, no processo de edição desse plano diretor, ele tem que assegurar a participação popular, o que é geralmente feito por meio de consultas e audiências públicas. Isso é uma forma de você legitimar democraticamente aquele projeto de lei. Afinal, o plano diretor ele vai reger a realidade da cidade, né? E quem mora na cidade somos nós. Então, somos nós que devemos ali influir diretamente na elaboração daquele projeto de lei. Então, uma outra hipótese de improbidade urbanística, né, trazida pelo artigo 52, é exatamente essa. Se o prefeito municipal deixar de assegurar a participação popular no procedimento de edição ou atualização do plano diretor, ele vai incorrer também em improbidade administrativa. Enfim, dentre outras tantas, temos também a questão da aplicação dos recursos da operação consorciada, né, operação urbana consorciada. Para quem não sabe o que é uma operação urbana consorciada, foi exemplificando aqui o que nós tivemos no Porto Maravilha, aqui no Rio de Janeiro. Né, um conjunto de intervenções, de obras, né, que visaram transformar aquele espaço urbano, modificar aquele espaço urbano. Aqui, no caso da operação do Porto Maravilha, o município do Rio de Janeiro ele elegeu como forma de financiamento a venda dos CEPACs. Né? Para quem não sabe o que é isso, é o Certificado de Potencial Adicional Construtivo. Então, para que você construa ali na região do Porto acima de um determinado coeficiente construtivo, você precisa comprar esses CEPACs e pagar esses CEPACs, pagar ao município para poder construir acima desse potencial. E esses recursos, né, obtidos com a venda do CEPAC, eles só podem ser empregados ali na própria operação urbana consorciada. Se o prefeito deixar de fazer isso, né, empregar esses recursos em outra finalidade, de acordo com o artigo 52, ele vai também estar incorrendo em uma improbidade administrativa, ok? É óbvio, gente, que o artigo 52, apesar de ele falar expressamente, explicitamente,
explicitamente do prefeito, na minha opinião, isso não significa que outros agentes públicos não possam responder por essas improbidades, né, caso venham a, juntamente com o prefeito, praticar esses atos. A gente sabe que os artigos da lei de improbidade, eles trazem tipos abertos, tipos genéricos. Então, se conseguirmos reconduzir essas condutas aos tipos da lei de improbidade, obviamente, a gente vai poder ter outros agentes públicos respondendo por esses atos de improbidade que são específicos ali do Estatuto da Cidade. Um outro caso específico, né, de improbidade urbanística que a gente tinha e não tem mais na legislação é o caso trazido pelo Estatuto da Metrópole, que é a Lei 13.089 de 2015. Essa lei, ela trouxe para o governador, e aqui seria uma improbidade específica do governador, a obrigação de edição do PEDUI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, que nada mais é, fazendo um paralelo, do que o plano diretor da região metropolitana. Então, essa lei de Estatuto da Metrópole, ela trouxe também lá, dizendo que, caso o governador não editasse esse PEDUI em um determinado prazo, ele poderia também incorrer em improbidade administrativa. Essa disposição, hoje, ela está revogada, então eu trago apenas a título de conhecimento, mas seria também um outro exemplo, né, de improbidade urbanística. E, por fim, lembro ainda, gente, o artigo 13 da Lei 13.425 de 2017, né, que é uma lei que trouxe para o prefeito também a obrigação de edição de normas de combate a incêndio em prédios públicos e privados, né, que admitam grande quantidade de gente. E aí, esse artigo 13, né, essa lei, além de trazer para o prefeito essa obrigação de editar essas normas gerais, ela trouxe lá no artigo 13, né, a hipótese de improbidade do prefeito que deixar de editar essas normas. Então, entendo que a gente possa também aqui enxergar nesse artigo 13 uma hipótese de improbidade urbanística. Mas o que a gente enxerga, né, basicamente, com esses dispositivos, com esses 3 dispositivos, o 52 do Estatuto da Cidade, o Estatuto da Metrópole e essa Lei de Normas Gerais de Prevenção e Combate a Incêndios? O que a gente enxerga, basicamente, é que sempre que o legislador quer, de alguma forma, fomentar um determinado comportamento do administrador público, do gestor público, ele traz essa cominação de improbidade administrativa até como uma forma de compelir, de instar o agente público a agir de determinada maneira. Essas hipóteses, elas eram necessárias aqui, que estivessem explicitamente previstas? Eu entendo que não, porque a gente já tem, né, como dito, a Lei Geral de Improbidade Administrativa. Então, eventualmente, uma dessas condutas aqui, que estão descritas nesses tipos específicos, pode, né, e sim irá significar uma violação a princípios administrativos. Então, tecnicamente, a gente já poderia ter um ato de improbidade por violação a princípio administrativo. Eventualmente, caso a conduta tenha gerado lesão ao erário, a gente já poderia, né, colocar a conduta no tipo geral do artigo 10, não precisaríamos dessas figuras aqui específicas. E é muito semelhante aqui à técnica legislativa à improbidade, né, financeira, da Lei de Responsabilidade Fiscal. A bem da verdade, né, aquilo ali é só para abrir os olhos, né, do aplicador do direito, abrir os olhos do administrador público, servindo quase que como uma advertência, né? Siga, por favor, observe essas normas, do contrário, aqui estou dizendo desde logo que você poderá, administrador público, gestor público, incorrer em uma improbidade administrativa. Bom, gente, seguindo aqui, né, o segundo tópico da exposição, diferente, né, do que o professor colocou, eu acho que, inclusive, a gente até persegue, né, no sentido de persecução, pouco a improbidade ambiental. Eu acho que são pouquíssimos os casos, pelo menos na minha experiência, tá, pessoal, de uma ação de improbidade decorrente de uma violação de norma de direito ambiental, de uma violação de norma de direito urbanístico. Eu acho que a financeira é até mais comum. Eu, inclusive, já ajuizei 2. Né? Mas a ambiental eu ainda não tive oportunidade. Quem sabe daqui a pouco.
Enfim. E por quê? Enfim, por que, gente, que eu acho isso? Eu acho que, em primeiro lugar, porque geralmente quando a gente está trabalhando o inquérito civil, né, uma situação de um dano ambiental, exemplificando aqui, causado por um licenciamento mal feito, seja por que motivo, o licenciamento está equivocado. O promotor de justiça, quando ele está trabalhando aquele inquérito, eu acho que ele acaba focando muito mais no aspecto finalístico daquele inquérito, ou seja, na necessidade de você tutelar o dano ambiental ou urbanístico propriamente dito, do que de você perquirir a responsabilização do causador daquele dano. Então, quando você tem um inquérito civil, você constata um dano ambiental, enfim, decorrente de um licenciamento, a conduta mais evidente do promotor de justiça, que está com esse inquérito na mão, vai ser ajuizar uma ACP, né, uma ação civil pública, visando, primeiramente, a anulação daquele ato administrativo, a reparação do dano, e, eventualmente, um dano moral coletivo, alguma coisa assim. Agora, a gente se esquece, muitas das vezes, que a gente pode cumular nessa mesma ação uma pretensão de aplicação de uma sanção de improbidade contra aquele agente público causador do dano. Caso, obviamente, isso já esteja claro e bem delimitado no procedimento administrativo, no inquérito civil. Eu estou aqui falando em linhas gerais, estou falando em tese, porque, na prática, no caso concreto, obviamente, nós teríamos que ter ali o elemento subjetivo bem delimitado para que nós pudéssemos ajuizar uma ação de improbidade e colocar o sujeito no polo passivo, né? Mas, partindo do pressuposto que, em tese, existe essa possibilidade, eu acho que a gente negligencia muito isso, né? Eu já passei por diversas promotorias de tutela coletiva com atribuição em matéria ambiental e, poucas vezes, eu vi ações de improbidade com essa temática. E, enfim, um outro fator que também eu acredito que seja um complicador é exatamente o elemento subjetivo da conduta, né? Quando a gente está falando em responsabilidade civil ambiental, a gente tem uma responsabilidade objetiva. E a gente, no caso da improbidade, a gente sabe que a responsabilidade é subjetiva. Então, a gente, quando cumula essas duas pretensões de improbidade e a reparadora, a gente está criando um fator de complexidade muito maior para aquela demanda, né? Então, isso acaba, com certeza, atrasando o deslinde de uma demanda. E um outro fator que eu acredito, né, que seja também mais um dificultador, e isso eu observei, pelo menos aqui na capital, né, a gente, no Ministério Público, as nossas atribuições, elas são divididas com base em resoluções do Procurador-Geral. Então, aqui na capital, as promotorias de tutela coletiva, nós temos as promotorias de tutela coletiva do meio ambiente, que visam, né, a tutela finalística do direito difuso ali ao meio ambiente. Temos as tutelas coletivas da ordem urbanística e temos as tutelas coletivas da cidadania, que são as tutelas coletivas que vão ficar com a atribuição para perquirir a improbidade administrativa. Então, o que acontece, por vezes, é que você tem o mesmo fato que pode ativar, digamos assim, as atribuições de diferentes promotorias. Inclusive, nós tivemos um caso, né, estamos, né, agora com esse caso lá no GAEMA, se der tempo, eu até falo um pouquinho sobre ele, que, enfim, até do caso das chuvas, né, do Rio de Janeiro, que nós tivemos chuvas muito fortes, que causaram um estado de calamidade pública na cidade, nós entendemos por bem instaurar um inquérito civil para apurar essa situação e tivemos que ter um pedido de auxílio vindo tanto das promotorias de meio ambiente quanto das promotorias de cidadania. Por quê? Porque não bastava receber o pedido de auxílio de um ou de outro, que nós ficaríamos, né, meio que mambembes, né? A gente atuaria numa frente, mas não atuaria no outro. Então, a gente teve que receber esses pedidos de auxílio das duas promotorias para que nós pudéssemos atuar, né, em todas as frentes. E só esclarecendo, porque o GAEMA é um grupo de atuação especializada, nós não temos atribuição originária, né? Então, quando o GAEMA passa a atuar em algum caso, é porque recebeu um pedido de auxílio vindo do promotor natural. Por isso que eu estou falando do pedido de auxílio. Mas, bom, gente, seguindo aqui, né, um outro
ponto que eu achei interessante pesquisando sobre o tema é o seguinte: a gente está falando em improbidade ambiental, e vamos supor que nós tivéssemos uma situação seguinte: uma floresta privada. A gente sabe que a gente tem florestas privadas, propriedades rurais que têm as suas áreas de reserva legal, elas têm que manter, né, um determinado percentual de reserva legal. Veja que, caso haja um dano ambiental nessas florestas privadas, o dano aqui não vai estar sendo propriamente ao patrimônio público, né? A coisa pública não vai estar sendo diretamente atingida, porque a titularidade dessa floresta não é pública. E aí, né, a pergunta que eu faço é: a gente tem aqui ou não uma improbidade administrativa? Porque, obviamente, se a gente tem um dano a uma floresta, a gente vai ter um dano ambiental que certamente vai ser tutelado. O promotor vai poder, ou qualquer legitimado ativo, pode entrar com uma ação civil pública. Agora, para que a gente tenha uma improbidade administrativa, a gente tem que lembrar, né, que o artigo 1º, ele estabelece lá como sujeitos passivos do ato de improbidade: administração pública direta, indireta, fundacional, empresas para cuja criação ou custeio o poder público haja contribuído com um determinado percentual do patrimônio. Então, nesse caso, nós não temos aqui a figura desse sujeito passivo. Nós teríamos ou não teríamos um possível ato de improbidade? Então, a resposta aqui, apesar de não haver uma resposta fechada, obviamente, né, a gente sempre vai ter quem entenda de uma maneira ou de outra maneira, mas eu acho que a gente tem que lembrar do artigo 225 da Constituição, que fala para a gente que o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. E um bem de uso comum do povo, nós sabemos, basicamente, né, uma coisa muito básica que a gente aprende no direito civil e no direito administrativo, é uma categoria, uma espécie de bem público. Então, entendo eu que, a despeito de uma floresta, né, uma parcela do meio ambiente estar situada num terreno de titularidade privada, por força do artigo 225, que estabelece o meio ambiente como um bem de uso comum do povo, nós poderíamos sim, em tese, vislumbrar a possibilidade da configuração de um ato de improbidade administrativa. E digo em tese, obviamente, porque para que isso venha acontecer, a gente tem que ter a atuação de um agente público, ainda que por omissão, obviamente, né? A lei de improbidade administrativa, ela visa punir preponderantemente o agente público, tanto que o particular, o terceiro, ele somente responderá por ato de improbidade administrativa caso ele atue em conjunto com o agente público. O STJ tem uma jurisprudência tranquila no sentido de que o agente privado, ele não pode figurar sozinho no polo passivo de uma ação de improbidade. Então, certamente, num caso, né, em tese como esse que eu coloquei aqui, a gente teria também para pensar, para que possamos pensar numa punição por improbidade administrativa, ter aqui a atuação culposa ou dolosa, a depender do tipo da improbidade, de um agente público por atuação comissiva ou omissiva e que tenha dado ensejo àquele dano, né, àquele ato de improbidade. Um outro ponto, gente, é o seguinte: nós temos uma discussão na doutrina, e que aqui eu acho que se aplica de forma bastante forte, com relação especificamente ao artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10 é exatamente aquele dispositivo que fala do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. Esse artigo 10 é, inclusive, a única modalidade de improbidade administrativa que admite a forma culposa, ou seja, é o mais fácil de se incorrer, né, digamos assim. Inclusive, como pontuado pelo professor Fábio Medina Osório, há, inclusive, um movimento de tentar retirar essa hipótese culposa da lei de improbidade administrativa. Mas aí a discussão que se coloca é a seguinte: esse artigo 10 ele fala expressamente aqui em lesão ao erário. No entanto, a lei de improbidade como um todo, em diversos pontos, se vocês forem pegar a lei de improbidade, ela fala em patrimônio público. Ela não fala em erário, ela fala em patrimônio público. Então, surge aqui, né, uma discussão.
será que é somente a lesão ao erário que vai ensejar a improbidade do artigo 10? Ou será que também a lesão ao patrimônio público? E vejam que existe diferença aqui, porque erário é um conceito que a doutrina diz que remete ao aspecto econômico, né, do patrimônio público, ao aspecto material do patrimônio público. Já quando pensamos em lesão ao patrimônio público, a gente está falando em algo até imaterial. Nós temos o patrimônio histórico, artístico, cultural, ou seja, interpretar o artigo 10 no sentido de entender que também os danos ao patrimônio público, até mesmo o imaterial, configurarão uma hipótese de improbidade administrativa, é uma interpretação que é mais benéfica, né? Ela é mais ampliativa da proteção do meio ambiente e da ordem urbanística. Então, eu acho que essa é uma discussão bastante interessante e que tem um aspecto prático muito grande, né? Porque a gente pode, em tese, pensar num dano ambiental que não cause nenhuma lesão ao erário, mas que ao patrimônio público, ao patrimônio paisagístico, por exemplo, né, que tem esse dano. E aí, nós teremos ou não uma improbidade administrativa? Uma forma também da gente fugir um pouco dessa discussão é o seguinte: nós sabemos que a Política Nacional do Meio Ambiente, quando ela conceitua o poluidor, ela fala lá para a gente que é considerado poluidor aquele que causa a poluição tanto de forma direta quanto de forma indireta. Então, a bem da verdade, né, e quase sempre que houver uma situação em que for necessária a fiscalização do Estado, seja através do licenciamento, enfim, seja pela natureza da própria atividade, a gente vai ter sempre o Estado como um poluidor indireto, né? Então, eventualmente, ainda que não haja uma lesão direta ao erário público, o Estado, na condição de poluidor indireto, poderá vir a ser convocado a responder civilmente por um eventual dano ambiental. E, nessa situação, teremos aí configurado um dano ao erário, obviamente, e a gente consegue fugir um pouco dessa discussão. Mas fica aí só para o conhecimento de vocês. Enfim, já me encaminhando aqui, né, para o final da palestra, eu trouxe, enfim, falar rapidamente sobre alguns casos práticos aqui que a gente está vivenciando, inclusive agora lá no GAEMA, e que são situações que podem vir, né, em tese, a gente ainda não ajuizou nada nesse sentido, mas que podem, em tese, a configurar improbidades ambientais e urbanísticas, né? A primeira delas é um caso que vocês devem ter visto, inclusive, bastante na televisão, que é o caso da Muzema. O GAEMA recentemente fez uma operação criminal. O GAEMA também tem atribuição criminal para caso haja um pedido de auxílio, obviamente. E, enfim, foram presas diversas pessoas, diversos empresários e investidores que estavam construindo prédios ilegais ali na região da Muzema. E para construírem esses prédios ilegais ali naquela região, eles fizeram o desmatamento de uma vastíssima área de floresta, sem licenciamento ambiental. Subiram diversos prédios sem licenciamento, né, da Secretaria de Obras, sem as licenças de obras correspondentes. E são prédios, né, que estão ali, é um desmatamento que está acontecendo, e uma construção que está acontecendo há muito tempo, né, nas barbas do Estado. Nós temos, inclusive, com a colheita de provas, né, com a apreensão, as buscas e apreensão realizadas, temos indícios que revelam que servidores públicos, né, fiscais, recebiam propina. Não sei dizer se esse inquérito não está comigo propriamente, mas creio eu que ainda não tenhamos identificados os agentes públicos que, enfim, incorreram nesses atos. Agora, aqui me parece um caso clássico, né, de improbidade ambiental e improbidade urbanística. Caso venham a ser identificados esses agentes públicos que se omitiram aqui nessa fiscalização ou que enriqueceram ilicitamente em razão dessa atividade, dessa omissão de fiscalização, certamente isso aqui vai ensejar uma ação de improbidade administrativa. E o outro caso, né, que eu tenho a falar, e que eu já até falei um pouquinho no início, é o caso da drenagem, né?
a gente teve essa situação muito triste aqui no município do Rio de Janeiro, as chuvas muito fortes que acabaram resultando em fortes enchentes, inclusive com o falecimento de algumas pessoas, uma situação bastante trágica. E não somente isso, né, danos aos aparelhos públicos, aos equipamentos públicos, e que vão ensejar um gasto absurdo aí de dinheiro público para recompor esses equipamentos públicos que foram destruídos. Obviamente, a gente sabe que a chuva, né, enfim, uma tempestade, isso aí, de fato, é um caso fortuito, força maior. Agora, o que a gente tem que analisar aqui é até que ponto essas chuvas no mês de maio, no mês de março, digo, no mês de abril, são uma novidade para os nossos gestores públicos. A gente sabe, está careca de saber, e que desde priscas eras o município do Rio de Janeiro sofre com essa quantidade imensa de chuva nessas épocas do ano. E aí a gente tem um estudo do Tribunal de Contas, uma demonstração feita aqui pelo Tribunal de Contas, no sentido de que houve uma queda vertiginosa dos gastos do município com a manutenção dos sistemas de drenagem urbana. Será que não existe aqui também uma omissão indevida do gestor público? O gestor público, os agentes públicos, cientes de que em todo ano, nessa época do ano, a gente tem chuvas fortes e ainda assim deixa de gastar o que deveria ter gastado, para manter os sistemas de drenagem desobstruídos. Enfim, esse é um inquérito também que a gente está trabalhando lá no GAEMA. Ainda não temos uma resposta fechada, ainda não temos uma conclusão, mas é uma situação, é um caso, que é bastante interessante, que chama muito a nossa atenção e que certamente se enquadra aqui nessa ideia. Ainda que esse fato específico investigado não se enquadre em nenhuma daquelas hipóteses do artigo 52, que, digamos, podemos dizer de hipóteses típicas de improbidade urbanística, que são aquelas do Estatuto da Cidade, temos aqui, na minha opinião, indubitavelmente, um caso de improbidade urbanística. E ainda tenho tempo, desembargadora? 2 minutinhos? E esse caso eu nem ia falar, mas, enfim, já que eu tenho 2 minutinhos, eu vou falar. Que é um caso que eu sequer sei se é verídico, mas eu trago aqui em tese para ilustrar uma situação que a gente poderia também chamar de improbidade urbanística. Eu sou de Niterói e tive a oportunidade de, durante um tempo, desempenhar a função de procuradora do município de Niterói. E, quando lá estive, trabalhei como procuradora assessora da Secretaria de Urbanismo e também como procuradora-chefe do Patrimônio e Meio Ambiente. E tive a oportunidade de ver bastante coisa nessa área, foi uma experiência muito engrandecedora. E, quando lá estava, um servidor já de muitos anos de casa me contou uma história, que eu não sei se é verdade, de que tem uma padaria muito famosa lá em Niterói, na Moreira César. Não vou falar o nome da padaria, mas todo mundo que é de Niterói sabe qual é. Todo mundo conhece. Enfim, e essa padaria desenvolvia uma atividade industrial, que ela produz pão, que não se enquadrava com o zoneamento urbano ali da Moreira César, que tinha uma vocação residencial e comercial apenas, mas não industrial. E aí esse servidor me contou, me relatou que enfim, e havia sempre esse embate, porque a padaria ela era penalizada, porque ela estava em desconformidade com as normas ali urbanísticas, mas ainda assim a padaria é um patrimônio ali de Niterói, Quem vai tirar a padaria dali? Nem eu quero que tire a padaria dali. Mas, enfim. E aí ele me contou que a solução dada pelos nossos vereadores foi fazer uma lei especificamente para o endereço ali, onde estava a padaria, mudando o zoneamento ambiental só para aquele número ali, Moreira César, número tal, a padaria que pode atividade industrial. Uma atividade... Não sei se é verdade, porque eu nunca vi a lei propriamente dita, nunca peguei o papel na mão, mas acredito que seja verdade, sim.
Então, a gente tem aqui uma hipótese de improbidade urbanística. Não sei, porque eu não tenho subsídios para dizer para vocês se essa atitude dos vereadores foi pautada por algum interesse escuso, né? A gente não pode falar sobre isso. Mas, supondo que tenha sido, né, supondo que alguém tenha recebido propina para aprovar uma lei para mudar o zoneamento de um determinado ponto da cidade, certamente nós teríamos aqui, né, nós poderíamos enxergar aqui um exemplo claro e clássico de uma improbidade urbanística. Mas é isso, gente. Agradeço a oportunidade aí de falar para vocês e espero ter contribuído com alguma coisinha. Obrigada.